Agora nós vamos ver sobre os operadores aritméticos, que basicamente nos permitem fazer contas. Primeiro é o operador de adição, que é basicamente para a gente conseguir somar dois números. Então vou colocar aqui soma, e vou colocar, por exemplo, 5 mais 5. Então o operador de adição é basicamente aqui o mais. Depois nós temos o operador de subtração. Então vou colocar aqui diferença. E o operador de subtração é o tracinho aqui, o menos. Daí a gente tem o operador de multiplicação, então vou colocar aqui produto. Vamos colocar aqui 2 vezes 3. E de multiplicação é o asterisco. E por último, nós temos a divisão. Então vou colocar aqui quociente. Vou colocar aqui 10 dividido por 2. E para fazer a divisão, basta a gente colocar aqui barra. Então agora a gente pode colocar um console log aqui para poder imprimir cada um deles. A gente pode colocar aqui então a soma, a diferença, o produto e o quociente. Para a gente mandar executar aqui, a gente vai ter o resultado de cada uma dessas operações. E assim como na matemática, a ordem das operações ela também se aplica aos operadores aritméticos aqui no JavaScript. Como assim? Vamos ver aqui então. Vou criar uma variável chamada resultado. E vou colocar aqui, olha, 2 mais 3 vezes 4. Vamos mandar imprimir aqui essa variável resultado. Nosso código ele é sempre executado aqui da esquerda para a direita. Então você poderia pensar que isso daqui ia primeiro somar 2 mais 3, que dá 5, vezes 4 daria 20. Mas o resultado aqui não vai ser 20, vai ser 14, porque ele vai obedecer aqui a ordem das operações aritméticas. E como a gente aprende na escola, né? Multiplicação e divisão vem antes de soma e subtração. Ou seja, mesmo que isso daqui esteja do lado direito, né? E ele sempre executa da esquerda para a direita, ele vai ver que aqui tem uma multiplicação, vai executar a multiplicação primeiro. 3 vezes 4 vai dar 12, e daí ele vai pegar esse 12 e somar com o 2. E é por isso que ele resulta aqui em 14. Caso a gente precisasse que ele somasse aqui primeiro, a gente poderia fazer assim como na matemática e utilizar parênteses. Então veja, se eu colocar aqui parênteses, agora sim, ele vai executar primeiro a operação que está dentro do parênteses, que seria 2 mais 3, daria 5, e daí multiplicaria 5 vezes 4, resultando aqui então em 20. Outro operador aqui também é o operador de módulo. Módulo é como a gente chama o resto da divisão, ou seja, se a gente divide 4 por 2, vai dar 2 e o resto vai ser 0. É uma divisão perfeita. Mas se a gente aumentar 1 aqui, vai dar 2 também, só que vai sobrar 1. Exatamente esse 1 aqui, o módulo. Então eu poderia chamar aqui, ó, resto, e fazer aqui, como eu falei, 5. E aí o módulo é o sinal de porcentagem. Então, se eu colocar aqui resto, a gente pode ver que sobra 1. Se eu colocasse aqui 6, 6 vai dar uma divisão perfeita, então não sobra nada. Então o resto vai ser 0. E para terminar, o último operador que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é o de exponenciação, que é basicamente quando a gente quer elevar um número a uma potência. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, o resultado de 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado a 3. A gente escreve dessa maneira, asterisco 2 vezes. Se a gente colocar aqui para imprimir, então, o resultado, a gente vai ver aqui o número 8 como resultado, que seria basicamente a mesma coisa que a gente escrever 2 vezes 2 vezes 2. E não se esqueça de entrar no Open Challenge para fazer os exercícios e fixar tudo que você está aprendendo aqui. O link está na descrição do vídeo.